A mentira tem perna curta, mas na boca de gente sonsa ela corre uma maratona inteira até que a verdade venha e quebre as duas pernas dela sem a menor piedade. Nayane achou mesmo que ia conseguir apagar o passado, colocar um véu de santidade na cara e enganar todo mundo para sempre. Mas ela esqueceu que o mundo não gira, ele capota. E o capotamento dela está marcado para acontecer hoje, de um jeito tão violento que vai deixar marcas eternas. A Grado, que passou a vida inteira sendo pisada e vendo essa farsa se consolidar, não aguenta mais engolir o seco da injustiça e passa cada segundo do seu dia arquitetando, detalhe por detalhe, como vai chutar o balde e revelar a nojeira que Nayane esconde debaixo do tapete. A mocinha da história cansa de ser boba, cansa de ver a vilã sair por cima e decide que a hora da colheita chegou para quem só plantou discórdia e falsidade. Nas próximas horas, o circo vai pegar fogo de um jeito que ninguém naquela cidade está preparado para apagar, e o castelo de cartas que Nayane construiu com tanto cinismo vai desmoronar na frente de todo mundo, transformando uma noite de festa em um verdadeiro enterro de reputações. A tensão começa a subir pelas paredes quando Bara, com aquela cabeça de vento que Deus lhe deu e uma falta de atenção crônica, consegue meter os pés pelas mãos da pior forma possível. Ele entra no meio dos preparativos da apresentação de Nayane e, sem querer, faz uma tremenda de uma besteira que arruína completamente o show da garota, quebrando os equipamentos, cortando o som e transformando o que era para ser o grande momento dela em um fiasco vergonhoso e patético. Nayane sobe ao palco crente que vai arrasar, mas o que se ouve é apenas o silêncio constrangedor e os sussurros do público que adora ver a desgraça alheia. O desespero toma conta do rosto da moça, as lágrimas começam a brotar nos seus olhos cheios de rímel e a humilhação pública pesa como uma tonelada nas suas costas, fazendo-a querer sumir dali ou que o chão se abra para engoli-la viva. É nesse exato momento de vulnerabilidade extrema que João Raul entra em cena com o peito estufado de compaixão, cruzando o salão com passos largos para amparar a sonsa, puxando Nayane para os seus braços em um abraço apertado, cheio de promessas silenciosas e sussurros de consolo que fazem o sangue de quem está assistindo ferver de tanta raiva. Esse chamego público entre João Raul e Nayane acende um pavio de pólvora no coração de Irene, que assiste aquela cena de carinho com as veias do pescoço saltadas e o estômago revirado de tanto nojo. Irene não é mulher de engolir sapo e muito menos de aceitar que uma coitada sem eira nem beira tente dar o golpe do baú na sua família. Então ela parte para cima de Valmir como uma leoa faminta. A repreensão é dura, violenta, sem nenhum tipo de filtro ou educação, com Irene gritando no meio do corredor que Valmir é um frouxo, um banana por permitir que o próprio filho cogite a insanidade mental de pedir Nayane em noivado. Ela cospe as palavras na cara do homem, dizendo que ele é conivente com a vagabundagem, que está deixando a honra da família ser jogada na lama por causa de uma oportunista de quinta categoria que não vale o prato que come. Valmir abaixa a cabeça, engole o orgulho e tenta gaguejar uma desculpa. Mas o ódio de Irene é tão avassalador que qualquer tentativa de defesa só faz a dondoca gritar ainda mais alto, humilhando o marido e deixando claro que aquela palhaçada de noivado não vai acontecer nem por cima do seu cadáver. Enquanto o barraco familiar se estende pelos cantos da mansão, Janete e Alaurzinho se isolam em um canto escuro para conversar com os olhos arregalados e as vozes baixas, destrinchando os podres que correm pelos bastidores daquela cidade. Janete solta os cachorros em cima do rapaz, plantando a semente da discórdia e testando até onde vai a lealdade dele, enquanto Alaurzinho tenta se esquivar das perguntas venenosas. Mas sente o suor frio escorrer pelas costas ao perceber que o cerco está se fechando e que não vai dar para esconder a verdade por muito mais tempo. Só que o verdadeiro apocalipse acontece quando a Grado resolve que chega de conversa fiada e decide agir com as próprias mãos para fazer justiça de uma vez por todas. Ela se une a Eduarda, que entra no circuito com o sangue nos olhos, e as duas marcham na direção de Nayane feito duas carrascas prontas para executar a sentença de morte social da sonsa. Diante de todo mundo sem nenhum pingo de compaixão, a Grado e Eduarda desmascaram Nayane de um jeito humilhante, jogando na cara dela as verdades esfregadas sobre o seu passado obscuro, arrancando a máscara de boa moça com tanta força que o salão inteiro fica em choque, paralisado com a baixaria e a podridão que acabam de vir à tona. O impacto da revelação é tão violento que Roney e Zilá entram em um estado absoluto de desespero, sentindo o chão desaparecer debaixo dos seus pés e o coração bater na garganta de puro pavor. Zilá começa a tremer as mãos, olhando para os lados procurando uma saída que não existe, sabendo que a ruína de Nayane vai arrastar todo mundo junto para o fundo do poço da desonra e do preconceito.
Mas Janete não dá tempo nem para a velha respirar e avança na direção de Zilá como um trator sem freio, peitando a mulher olho no olho e iniciando um confronto recheado de ofensas e dedos apontados na cara. Janete esbraveja que Zilá é uma velha mentirosa, cúmplice de safadeza, que ajudou a acobertar os crimes e as sem-vergonhices daquela garota por puro interesse financeiro, deixando Zilá completamente encurralada, gaguejando e chorando de desespero enquanto o seu mundo desaba em praça pública. No meio de tanta lavagem de roupa suja, traição e gritaria, Gael parece viver em um universo paralelo onde o que importa é apenas satisfazer os seus próprios desejos carnais e a sua vaidade de homem conquistador. Ele ignora solenemente a tragédia familiar que acontece ao redor e joga todo o seu charme em cima de Ana Castela, chamando a moça para sair com aquele sorrisinho de canto de boca que esconde segundas intenções bem safadas. Longe dali, a parede cai de vez para Valmir, que, encurralado pela própria culpa e pelo olhar inquisidor de João Raul, desaba e faz uma confissão que cai como uma bomba atômica na cabeça do rapaz. Valmir abre a boca com a voz trêmula de vergonha e confessa para João Raul que ele sempre soube de tudo, que sabia perfeitamente que Agrado era, na verdade, a Diana, revelando que passou meses alimentando uma farsa nojenta pelas costas de todo mundo. João Raul sente o sangue subir para a cabeça, os punhos se fecham com tanta força que as juntas dos dedos ficam brancas. E ele olha para o pai com um nojo tão profundo que parece que vai voar no pescoço do velho a qualquer momento por causa de tanta traição e covardia. A decepção cruza o caminho de Alaurzinho de forma devastadora, pois o rapaz, que colocava a mão no fogo por Nayane e a defendia com unhas e dentes, processa cada palavra que foi exposta sobre o passado podre da garota e sente o estômago revirar de tanta repulsa. O olhar de admiração que ele tinha se transforma em um olhar de desprezo e nojo, percebendo que foi feito de otário, que se apaixonou por uma personagem criada para enganar trouxa. E a dor de ter o orgulho de homem pisoteado faz Alaurzinho dar as costas para a moça com um palavrão entalado na garganta, deixando claro que para ele ela morreu e virou cinzas. Logo em seguida, a temperatura do casarão atinge o nível do inferno quando João Raul e Agrado se encontram no meio do corredor e começam a discutir de forma monumental, em um bate-boca violento onde os gritos ecoam por toda a vizinhança. João Raul esbraveja com os olhos injetados de fúria, acusando Agrado de ser uma manipuladora barata, uma mentirosa que estragou a vida de todo mundo com as suas armações, enquanto Agrado rebate na mesma moeda, soltando os cachorros para cima dele, gritando que mentira de verdade quem contava era a namoradinha santa dele e que ela apenas teve a coragem de trazer a justiça à tona, trocando insultos pesados que destroem qualquer resquício de respeito que ainda existia entre os dois. Enquanto o pau quebra no andar de baixo, Nayane se arrasta até o canto escuro do quarto, jogando-se no chão em posição fetal, completamente desesperada com o seu futuro que agora virou uma grande lata de lixo. Ela chora até soluçar, arrancando os próprios cabelos de tanta angústia, sabendo que a sua máscara caiu, que o noivado rico subiu no telhado e que a partir de amanhã ela vai ser escorraçada por todo mundo, virando o bicho-papão da cidade sem dinheiro, sem status e sem nenhum teto para cair morta. Vendo que a empresa e a reputação da família estão prestes a falir por causa desse escândalo monumental, Alana e Roney resolvem engolir o orgulho e partem para uma missão de emergência quase impossível. Eles cercam João Raul e Agrado no meio do caos e tentam convencer os dois, na base da insistência e da apelação emocional, a subirem no palco e cantarem juntos, argumentando que a música deles é a única coisa que pode salvar os negócios e abafar a baixaria que acabou de acontecer perante o público e os investidores. Paralelamente a essa negociação tensa e cheia de rancor, Gael e Ana Castela finalmente se isolam do mundo e ficam juntos em um encontro ardente, entregando-se ao desejo sem pensar nas consequências desastrosas do dia de amanhã, trocando beijos calorosos e promessas vazias enquanto as vidas de todos os seus conhecidos estão explodindo em 1000 pedaços do lado de fora daquele quarto. No palco, a atmosfera é de pura eletricidade e ódio reprimido quando Agrado e João Raul se posicionam um de frente para o outro, segurando os microfones com as mãos trêmulas de raiva e trocando olhares que parecem duas facas afiadas prontas para rasgar a garganta um do outro. Mas assim que os primeiros acordes da melodia começam a ecoar pelo salão, uma química antiga, dolorosa e inexplicável toma conta do ambiente, fazendo as defesas de ambos desmoronarem como se fossem feitas de areia. Agrado e João Raul começam a soltar a voz contra todas as expectativas de ódio que alimentavam. Os dois se emocionam profundamente ao cantar aquela música que fez parte da história deles,
sentindo o peito rasgar com a nostalgia e a dor de tudo que foi perdido no meio do caminho da ambição e da vingança. As lágrimas correm soltas pelo rosto de João Raul enquanto ele canta olhando no fundo dos olhos de Agrado, que também deixa a dureza de lado por alguns segundos e chora de soluçar no palco, mostrando que por trás de tanta briga e tanta mágoa ainda existe uma ferida aberta que sangra na frente de todo mundo, deixando o público paralisado diante daquele espetáculo de dor, amor e rancor que parece longe de chegar ao fim.